Fala pessoal, todo mundo sabe como é um ganso, ou uma formiga, ou uma tartaruga, mas você já tentou olhar dentro da boca dessas criaturas? Normalmente ninguém nem pensa nisso, mas deveriam, pois essa é uma visão que pode ser bastante estranha e até assustadora. Então prepare-se, pois no vídeo de hoje falaremos sobre os mais diferentes tipos de dentes. Vamos lá! Lula de Humboldt. As lulas de Humboldt medem cerca de 1,5 m e são conhecidas por sua agressividade em relação aos humanos, pela velocidade relativamente alta de seus movimentos e por seu grande número de ventosas. Cada um de seus tentáculos tem de 100 a 200 delas. E isso é algo que, quando combinado com um bico grande e afiado, transformam as lulas de Humboldt em perigosos predadores. O seu bico é parecido com o que costumamos ver em papagaios. Você certamente não vai querer experimentá-los em ação. Como este tipo de lula é bastante agressivo, não há dúvidas que ao atingir alguém com esse bico, ele pode causar ferimentos graves. Não é o suficiente para uma fratura exposta, mas mesmo assim. Ouriço do mar. Ouriços do mar parecem não ter boca. Dá só uma olhada neles. Parecem um elemento de aquário e não uma criatura viva. No entanto, os ouriços do mar são predadores que se alimentam de tudo o que aparece no seu caminho, de esponjas mortas a pequenas estrelas do mar e outros ouriços. A boca deles está localizada no centro da parte inferior do seu corpo. Os outros orifícios importantes, por sua vez, estão localizados no lado oposto, para que nada se confunda. Em ouriços do mar comuns, a boca possui um aparelho de mastigação usado para remover algas das pedras. Baleia jubarte. O que será que existe dentro da boca de uma baleia? Se você não é o Pinóquio, dificilmente sabe a resposta desta pergunta. Se você olhar a boca de uma baleia jubarte, pode parecer que ela é peluda. Essa é a aparência que seu filtro tem. As vilosidades são placas de queratina com as quais a baleia filtra a água e captura crustáceos, pequenos peixes de cardume e às vezes moluscos. Em cada metade da mandíbula superior tem entre 270 e 400 placas de até 100 centímetros de comprimento. Os conjuntos de placas são separadas por duas faixas longitudinais na frente do palato. Pinguins. Se você acha que o bico do pinguim é tipo um osso, dentro do qual se encontra a língua dele, seremos obrigados a lhe decepcionar. Esta é mais uma imagem de horror. Tomemos, por exemplo, o pinguim das Snares. A base de sua alimentação é o crio. O restante de sua dieta consiste em pequenas lulas e peixes. Para que os pinguins pudessem se alimentar e sobreviver, a natureza lhes deu uma língua com dentes e um céu da boca com dentes. Como os pinguins gostam de engolir sua vítima inteira, eles precisam agarrá-la e segurá-la de alguma forma. É exatamente para isso que servem os dentes localizados literalmente em toda parte. A boca e a língua espinhosas funcionam como uma correia transportadora que move os alimentos na direção desejada. Tubarão-cobra. Este tubarão se parece mais com uma cobra ou uma enguia e não tem nada a ver com o personagem do filme Tubarão. Ele pode viver a uma profundidade de até 1,5 km, raramente é visto por humanos e tem uma coleção de dentes absolutamente terrível. Honestamente, parece que a evolução se divertiu quando criou esse animal. As mandíbulas longas e extremamente flexíveis permitem que o tubarão-cobra engula sua presa inteira, enquanto as fileiras de pequenos dentes finos, como agulhas, fazem com que seja impossível a vítima escapar. Um animal adulto pode ter até 300 dentes. Eles parecem pequenas âncoras de 3 braços. Cada dente tem 3 pontas curvadas com mais ou menos o mesmo comprimento, entre os quais existem pequenos picos. Ficar preso neles é uma sentença de morte para qualquer animal marinho. Ganso. Todo mundo já deve ter visto um ganso, pelo menos uma vez. E se você já topou com um deles, então sabe como essas aves podem ser agressivas. Eles não apenas fazem um barulho e ameaçam correr atrás das pessoas, como também podem bicar. No entanto, é melhor chamar essa ação de mordida, porque os gansos têm dentes, e não só ao longo das extremidades do bico, mas também na língua. Pois é, os gansos são verdadeiros demônios emplumados. Apesar de sua dieta ser baseada em vegetais, como capim, por exemplo, esses alimentos também precisam ser rasgados de alguma forma. É nessa hora que os dentes entram em ação. Na verdade, eles são protuberâncias queratinizadas, entre as quais existem lacunas. Portanto, quando o ganso fecha o bico, ele fica confortável. E embora os gansos não consigam mastigar os alimentos com a ajuda de seus dentes, como fazem os animais predadores, isso não faz com que o seu bico seja menos assustador. Formigas.
A formiga não tem dentes no sentido literal da palavra, mas esses insetos podem se gabar de suas mandíbulas, um par de mandíbulas superiores. Nos crustáceos, centopeias e outros insetos, elas servem para roer e moer alimentos. Nas formigas, elas servem ainda para criar ninhos. Usando as mandíbulas, as formigas podem transportar comida, mover objetos e se defender. Em algumas espécies, essas mandíbulas abrem até 270 graus e se fecham como armadilhas. Assim, apesar de seu tamanho modesto, até mesmo as formigas têm armas assustadoras. E é melhor não colocar os dedos nelas. Temos certeza de que você definitivamente não vai gostar desse contato próximo. Rato toupeiro nu. Vamos falar a verdade, não podemos chamar os ratos toupeiros nus de fofos ou bonitinhos. Esses roedores pequenos e feios são únicos à sua maneira. Por exemplo, eles se destacam por sua incrível longevidade, podem controlar a temperatura do seu corpo, não sentem dor, são resistentes ao câncer. Os ratos toupeiros nus se alimentam principalmente de tubérculos e abrem caminho na terra com os dentes. A terra não entra na boca do animal devido a uma protuberância nos lábios que cobrem a boca atrás dos dentes. Sim, o rato toupeiro nu pode abrir bem a boca, forçar os incisivos na terra, cavá-la com força, tudo isso com os lábios bem fechados. Segundo alguns relatos, esses pequenos roedores podem abrir a boca até 180 graus. A natureza é uma coisa estranha pra caramba. Bulbometopon. Será que um bico pode aparecer em um peixe? Sim, se for um Bulbometopon. Na natureza existem vários tipos dessas estranhas criaturas marinhas. Elas vivem entre recifes de coral e normalmente se alimentam de algas. Mas a coisa mais interessante deste peixe não é a sua dieta, é claro, mas sim sua aparência, seu bico. Na verdade, ele consiste em numerosos dentes duros localizados muito próximos um do outro. Eles formam algo como um mosaico que se dobra em forma de bico na mandíbula superior. O peixe papagaio já não parece mais fofo. No entanto, apesar desses dentes estranhos, esses peixes não devem ser temidos. Essa estrutura de mandíbulas é necessária para retirar algas de coral. Elas não têm outra função. Lampreia. As lampreias são criaturas bastante desagradáveis. Como pode ser agradável um animal que gruda em um peixe e depois se alimenta do seu sangue e músculos? E uma coisa é saber disso e outra é ver com seus próprios olhos como as lampreias alcançam seu objetivo. Sua boca, ou melhor, funil pré-oral, está cheia de dentes pontudos. Elas têm um dente grande que fica na língua, conhecido como raspador. No fundo do funil está a boca em si, que leva à garganta. Agora imagine como um peixe se sente quando algo assim gruda de repente na sua lateral. E ela não apenas suga, mas também libera sucos digestivos no corpo da vítima para poder sugar um alimento já parcialmente digerido. Tartaruga de couro. A grande maioria das tartarugas parece inofensiva e até mesmo fofa. São criaturas lentas, lembranças de tempos pré-históricos. A tartaruga de couro, no entanto, é diferente de suas parentes. Sua carapaça não é óssea, mas coberta de pele. Visualmente, ela é uma enorme coisa fofa, como as outras. Isso enquanto você não olhar a boca da tartaruga de couro. Essa visão não é para os que têm problemas de coração. As fotos da boca de uma tartaruga de couro podiam muito bem serem usadas para um cartaz de algum filme de terror. Essas criaturas se alimentam de água viva e outras criaturas com um corpo mole, como os cefalópodes. A boca das tartarugas de couro é estruturada de forma que a vítima que caia lá simplesmente não consiga sair, possivelmente de medo. Foca caranguejeira. A foca caranguejeira do Antártico é considerada a mais numerosa e frequente no mundo. Se você vir uma foca, provavelmente é uma caranguejeira. Existem aproximadamente 75 milhões de exemplares no mundo. Apesar do seu nome, a caranguejeira se alimenta principalmente de crio antártico e até tem dentes especialmente adaptados para isso. Eles não são sólidos, como em muitas outras espécies predadoras, mas possuem uma estrutura peculiar, ideal para elas se alimentarem de crio. Quando as mandíbulas estão fechadas, a linha superior e inferior dos dentes forma uma espécie de peneira. A foca engole água com crio e a filtra através dos dentes, extraindo os alimentos. E dado o tamanho da população desse animal, esse realmente parece ser um bom método.
Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.